Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos a mais uma noite de preces e vibrações do TCR Canto de Interlagos. Que a doce e serena paz do nosso Mestre Jesus nos envolva. E é com muita alegria que nos reunimos nesta corrente de oração. Como é de costume, eu os convido a pegarem um copo ou garrafa com água para que sejam fluidificadas pela equipe espiritual, colocando o remédio, o lenitivo necessário para o corpo físico, mental, emocional e espiritual. É sempre importante que nos tranquilizemos, que busquemos a paz dentro de nós, porque isso acalma, auxiliando, facilitando que a equipe espiritual se aproxime ainda mais de nós e já dê início ao nosso tratamento. A partir do momento em que nós nos permitimos participar desta corrente de oração, esses abnegados benfeitores já se acercaram de nós, já começaram a nos acolher e nos amparar. E assim eu os convido a buscarem um lugar onde você possa ficar em silêncio, onde você possa se recolher para iniciarmos a nossa prece. A prece é um canal muito importante que facilita a nossa sintonia com o plano espiritual maior. Então, eu convido a todos, pois sabemos que para a espiritualidade não existe nenhuma barreira. O que vale é a nossa vontade, é o nosso pensamento. Eu os convido a fecharem os olhos para uma maior concentração e vamos elevar o nosso pensamento, mentalizando a figura doce e meiga do nosso amado Jesus. Vamos imaginando o nosso Mestre querido adentrando o local onde nós nos encontramos neste momento. Vamos imaginando Jesus nos recebendo com o seu sorriso fraterno, nos envolvendo em seu abraço carinhoso. Vamos nos permitindo sentir a sua energia amorosa nos envolvendo por completo, nos tranquilizando, e vamos retribuindo este carinho. Agradecemos a Deus, nosso Pai de amor e bondade, por mais um dia de vida, pela oportunidade abençoada de estarmos aqui reunidos. E agradecemos aos queridos amigos espirituais que sempre nos acompanham, ainda mais de perto. Estão sempre nos auxiliando com muito carinho, com muita paciência, porque querem o nosso bem e sabem que estamos buscando o nosso crescimento espiritual. E assim, profundamente agradecidos e envolvidos com a espiritualidade maior, nós agradecemos. Que assim seja, graças a Deus. E hoje nós vamos ler o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec, capítulo 1, item 10, Instrução dos Espíritos, a Nova Era, onde o Espírito Fenelon, na cidade de Poitiers, em 1861, psicografou a seguinte mensagem: Um dia Deus, em sua inesgotável caridade, permitiu ao homem ver a verdade através das trevas. Esse dia foi o advento do Cristo. Depois do vivo clarão, porém, as trevas se fecharam de novo. O mundo, após alternativas de verdade e obscuridade, novamente se perdia. Então, semelhantes aos profetas do Antigo Testamento, os Espíritos começaram a falar e a vos advertir. O mundo foi abalado em suas bases. O trovão ribombará, sede firmes. O Espiritismo é de ordem divina, pois repousa sobre as próprias leis da natureza, e crede que tudo o que é de ordem divina tem um objetivo elevado e útil. Vosso mundo se perdia. A ciência desenvolvida com o sacrifício dos interesses morais vos conduzia unicamente ao bem-estar material
revertendo-se em proveito do espírito das trevas. Vós o sabeis, cristãos, o coração e o amor devem marchar unidos à ciência. O reino do Cristo, ai de nós, após 18 séculos e apesar do sangue de tantos mártires, ainda não chegou. Cristãos, voltai para o Mestre que vos quer salvar. Tudo é fácil para aquele que crê e que ama. O amor o enche de gozo inefável. Sim, meus filhos, o mundo está abalado. Os bons espíritos vô-lo dizem sempre. Curvai-vos sob o sopro, precursor da tempestade, para não serdes derrubados. Quero dizer, preparai-vos e não vos assemelheis às virgens loucas, que foram apanhadas desprevenidas à chegada do esposo. A revolução que se prepara é mais moral do que material. Os grandes espíritos mensageiros divinos insuflam a fé, para que todos vós, obreiros esclarecidos e ardentes, façais ouvir vossa humilde voz, porque vós sois o grão de areia, mas sem os grãos de areia não haveria montanhas. Assim, portanto, que estas palavras, nós somos pequenos, não tenha sentido para vós, a cada um a sua missão, a cada um o seu trabalho. A formiga não constrói o seu formigueiro, e os animaizinhos insignificantes não formam continentes. A nova cruzada começou, apóstolos da paz universal e não da guerra, modernos São Bernardos, olhai para a frente e marchai. A lei dos mundos é a lei do progresso. E Fenelon inicia com a ideia de que Deus, em sua infinita bondade, permitiu que a verdade nos fosse revelada através do advento do Cristo. Esta revelação é um importante momento de luz em meio às trevas, simbolizando a chegada de uma verdade espiritual que ilumina a humanidade. Alternância entre luz e trevas representa os ciclos da clareza e obscuridade na história humana. Assim como os profetas do Antigo Testamento, os espíritos são os mensageiros que vêm advertir a humanidade sobre os perigos que enfrenta. A metáfora do trovão que rimbombará e do mundo abalado em seus fundamentos sugerem uma crise iminente, tanto moral quanto espiritual. Advertência para que as pessoas se mantenham firmes e preparadas para enfrentar essa tempestade. O Espiritismo é uma doutrina de origem divina, fundamentada nas leis da natureza. A ideia de que tudo é de ordem divina tem um grande e útil objetivo e reforça a importância de seguir os ensinamentos espirituais. A crítica à ciência que se desenvolve separada da moralidade indica que o progresso material deve estar alinhado com o progresso espiritual. Apesar dos séculos passados e do sacrifício de muitos mártires, o reino do Cristo ainda não se concretizou plenamente. A mensagem chama os cristãos a retornarem ao Mestre, enfatizando que a fé e o amor são essenciais para alcançar a verdadeira alegria e salvação. A referência às virgens loucas adverte sobre a necessidade de estar preparado espiritualmente, e a revolução mencionada é muito mais moral do que material. Os grandes espíritos, como mensageiros divinos, inspiram a fé e convocam os obreiros esclarecidos a se reunirem na construção de um mundo melhor. A metáfora dos grãos de areia que formam montanhas ilustram a importância de cada indivíduo no processo de transformação. Cada pessoa tem uma missão, tem um trabalho a realizar, assim como as formigas que constroem a sua república. Fé e equilíbrio em todas as direções.